Mistborn, A História Secreta, Parte 6, Herói. Capítulo 1. Kelsier correu por um mundo despedaçado. O problema já estava aparente no momento em que ele deixou o oceano, pisando de volta no terreno nebuloso que formava o Império Final. Ali ele havia encontrado os destroços de uma cidade costeira, edifícios esmagados, ruas quebradas. A cidade inteira parecia ter deslizado para dentro do oceano. Um fato que ele não foi capaz de compreender até que ficou acima da cidade e notou os restos sombrios de edifícios se destacando de uma ilha do oceano mais além da costa. A partir dali, só piorou. Cidades vazias, vastas pilhas de cinzas que se manifestavam desse lado como colinas arredondadas que ele atravessava correndo antes de perceber o que elas eram. Vários dias depois do início da sua corrida de volta, ele passou por uma pequena vila onde algumas almas brilhantes estavam encolhidas juntas em um edifício. Enquanto ele assistia horrorizado, o telhado desabou, soterrando-os com cinzas. Os 3 brilhos se apagaram imediatamente, e as almas de 3 pálidos Ska apareceram no reino cognitivo, seus fios de ligação com o mundo físico cortados. Preservação não apareceu para saudá-los. Kelsier agarrou um deles, uma mulher idosa, que quando ele pegou a mão dela, teve um sobressalto e fitou-o com olhos arregalados. « Senhor soberano! »« Não, » contestou Kelsier, mas chegou perto. « O que está acontecendo? » Ela começou a se esticar para longe. Seus companheiros já haviam desaparecido. « Está acabando, » sussurrou ela. « Tudo acabando. » E ela se foi. Kelsier ficou segurando o ar vazio, perturbado. Ele começou a correr de novo. Havia sentido culpa por deixar o cavalo para trás na floresta, mas certamente o animal estava melhor lá do que estaria ali. Era tarde demais? Preservação já estava morto? Ele correu o máximo que pôde, o volume do orbe de vidro pesando na sua mochila. Talvez fosse a urgência, mas seu trajeto ficou ainda mais concentrado do que na viagem para o exterior. Não queria ver o mundo em colapso, a morte ao seu redor. Em comparação com aquilo, a exaustão da corrida era preferível. E assim ele a buscou, correndo até ficar esgotado. Ele viajou por dias e dias, semanas e mais semanas, sem parar, sem olhar, até que... Kelsier. Ele parou bruscamente em um campo de cinzas trazidas pelo vento. Ele teve a distinta impressão de bruma no mundo físico. Bruma brilhante. Poder. Ele não podia ver aquilo ali, mas podia sentir ao seu redor. Fumaça? Disse ele, levantando as mãos à testa. Teria imaginado aquela voz? Aquele caminho não, Kelsier, disse a voz, parecendo distante. Mas sim, era preservação. Nós não estamos lá. O peso esmagador da fadiga atingiu Kelsier. Onde ele estava? Ele girou, procurando algum tipo de ponto de referência, mas eles eram difíceis de encontrar lá. As cinzas haviam soterrado os canais. Ele se lembrava de, algumas semanas atrás, ter nadado pelo chão para encontrá-los. Ultimamente, ele só estava correndo. Onde? Quis saber. Fumaça? Tão cansado. Eu sei, sussurrou Kelsier. Eu sei, Fumaça. Phaedrix, venha para Phaedrix. Você está perto. Cidade de Phaedrix. Kelsier já estivera lá na sua juventude. Ficava ao sul de... Pronto. Ainda que mal fosse visível no reino cognitivo, ele identificou o pico sombreado do Monte Morag, à distância. Aquela direção era o norte. Deu as costas para a montanha de cinzas e correu com tudo que tinha.
Pareceu um breve piscar de olhos antes que ele alcançasse a cidade e percebesse uma visão bem-vinda que aqueceu seu coração. Almas. A cidade estava viva. Guardas nas torres e nas formações rochosas altas ao redor. Pessoas nas ruas, dormindo nas suas camas, entupindo os edifícios com uma bela e resplandecente luz. Kelser caminhou pelos portões da cidade, adentrando uma cidade radiante e maravilhosa onde as pessoas ainda lutavam. No calor daquele brilho, ele soube que não era tarde demais. Infelizmente, não era só sua atenção que estava concentrada ali. Ele havia resistido ao olhar para cima durante a sua corrida, mas não pôde deixar de fazê-lo agora. Confrontando a massa fervilhante e ardente. Formas como serpentes negras coleavam uma sobre a outra, estendendo-se até o horizonte em todas as direções. Ele estava assistindo. Ele estava ali. Então, onde estava a preservação? Kelser caminhou pela cidade, curtindo a presença de outras almas, recuperando-se da corrida prolongada. Parou em uma esquina. Então identificou uma coisa. Uma minúscula linha de luz, como um fio de um cabelo muito longo, perto do seu pé. Ele se ajoelhou, tangendo o fio e descobrindo que ele se esticava por todo o caminho ao longo da rua. Impossivelmente fino, com um brilho tênue, mas forte demais para que ele pudesse rompê-lo. Fumaça? Disse Kelser, seguindo o fio, descobrindo onde ele se conectava com o outro. Parecia uma treliça que havia se espalhado por toda a cidade. Sim, eu estou tentando, respondeu Fumaça. Bom trabalho. Eu não posso falar com eles, disse Fumaça. Estou morrendo, Kelser. Aguente aí, respondeu Kelser. Encontrei uma coisa, está aqui na minha mochila. Eu a tomei daquelas criaturas que você mencionou, o Ierê. Eu não estou sentindo nada, disse Fumaça. Kelser hesitou. Ele não queria revelar o objeto à ruína. Em vez disso, pegou o fio que era folgado bastante para enfiá-lo na mochila e pressionou-o contra a orbe. Que tal isso? Ah, sim. Isso pode ajudar você de alguma maneira? Não, infelizmente. Kelser sentiu o coração afundar ainda mais. O poder é dela, mas ruína a possui, Kelser. Eu não posso entregá-lo. Dela? Indagou Kelser. Vim? Ela está aqui? O fio vibrava nos dedos de Kelser como a corda de um instrumento. Ondas o percorriam, vindas de alguma direção. Kelser a seguiu, notando novamente como preservação havia coberto essa cidade com sua essência. Talvez houvesse compreendido que, já que seria sacrificado de qualquer modo, deveria se tornar um cobertor de proteção. Preservação o conduziu até uma pequena praça cheia de almas brilhantes e pedaços de metal nas paredes. Eles brilhavam tão forte, particularmente em contraste com a escuridão dos seus meses sozinhos. Será que uma dessas almas era Vim? Não, eram mendigos. Kelser se moveu entre eles, sentindo suas almas nas pontas dos dedos, captando vislumbres deles no outro reino. Encolhidos nas cinzas, tossindo e tremendo. Os homens e mulheres caídos do Império Final. As pessoas que até os Ska comuns costumavam ignorar. Apesar de todos os seus planos grandiosos, ele não havia melhorado as vidas dessas pessoas. Havia? Ele parou onde estava. Aquele último mendigo, sentado contra um muro de tijolos, havia alguma coisa nele. Kelser recuou, tocando a alma do mendigo novamente, tendo uma visão de um homem com mãos e rosto envoltos em curativos, com o cabelo aparecendo por baixo. Cabelo de um branco puro, um fato que não era devidamente escondido pelas cinzas que o mendigo havia esfregado nele. Kelser sentiu um choque súbito.
uma estaca dolorosa que correu dos seus dedos até sua alma. Ele saltou de volta enquanto o mendigo olhava na sua direção. Você! Exclamou Kelser. Andarilho! O mendigo mudou de posição onde estava, mas então olhou para outra direção, vasculhando a praça. O que você está fazendo aqui? Interpelou Kelser. A figura brilhante não respondeu. Kelser sacudiu a mão de um lado para o outro, tentando se livrar da sua dor. Seus dedos estavam efetivamente entorpecidos. O que havia sido aquilo? E como o andarilho de cabelos brancos conseguia afetá-lo nesse reino? Uma pequena figura brilhante pousou em um telhado próximo. Ah, inferno! Praguejou Kelser, olhando de vim para o andarilho. Ele respondeu imediatamente, jogando-se rumo à parede do edifício e escalando desesperadamente até chegar ao lado de Vim. Vim, fique longe daquele homem! Naturalmente, gritar era inútil. Ela não podia ouvi-lo. Ainda assim, Kelser a agarrou pelos ombros, vendo-a no reino físico. Quando ela havia se tornado tão confiante e tão experiente. Aqueles ombros dela ainda se encolhiam, mas agora passavam a postura de uma mulher totalmente no controle. Aqueles olhos que antes se arregalavam de espanto, agora se espreitavam como uma agulha, com uma aguda percepção. Seu cabelo estava mais longo, mas seu porte franzino de algum modo parecia muito mais poderoso do que quando ele a vira pela última vez. Vim, disse Kelser. Vim, escute, por favor. Aquele homem é encrenca certa. Não se aproxime dele. Não. Vim inclinou a cabeça para o lado, então pulou do telhado, para longe do andarilho. Inferno, disse Kelser. Ela realmente me escutou? Ou havia sido uma coincidência? Kelser saltou atrás de Vim, jogando-se de qualquer jeito do edifício. Ele não tinha alomancia, mas era leve e podia cair sem se machucar. Ele pousou suavemente e correu pelo chão flexível, seguindo Vim o melhor que podia, correndo através de edifícios, ignorando paredes, tentando permanecer próximo. Ainda assim, ela estava na dianteira. Kelser, a voz de preservação sussurrou para ele. Alguma coisa vibrava através dele, um impulso familiar de poder, um calor interno. Isso o lembrou de como era queimar metais, a própria essência de preservação concedendo-lhe seu poder. Ele correu mais rápido, saltou mais longe. Não era alomancia de verdade, mas sim algo mais bruto e primordial. A energia crescia através de Kelser, aquecendo sua alma, permitindo que alcançasse Vim, que havia parado na rua diante de um edifício grande. Logo depois que ele a alcançou, ela partiu novamente pela rua, mas dessa vez Kelser conseguiu acompanhá-la por pouco. E Vim sabia que ele estava ali. Kelser podia sentir na maneira como ela saltava, tentando despistar um perseguidor. Ou, pelo menos, identificar um. Ela era boa, mas esse era um jogo que ele já jogava havia décadas antes de ela nascer. Ela podia senti-lo. Por quê? Como? Vim acelerou e ele seguiu com dificuldade. Seus movimentos eram desajeitados. Preservação o estava empurrando, mas ele não tinha a sofisticação da verdadeira alomancia. Ele não podia empurrar ou puxar. Ele só saltava, agarrando-se nas paredes sombreadas dos edifícios, então se jogando para fora em saltos discretos. Ainda assim, ele sorria de orelha a orelha. Não havia percebido o quanto sentia falta de treinar com Vim nas brumas, competindo contra outro nascido da bruma, assistindo a sua protegida avançar rumo à excelência. Ela era boa agora, até mesmo fantástica. Era notável como julgava a força de cada empurrão, como equilibrava seu próprio peso contra suas âncoras. Isso era energia, isso era empolgação. Ele quase se esqueceu dos problemas que estava encarando. Isso quase era suficiente. Se pudesse dançar nas brumas com Vim à noite, então descobrir uma maneira de recapturar sua vida no reino físico poderia não importar tanto.
Eles chegaram a uma intersecção e se voltaram para o perímetro da cidade. Vin pulava à frente em linhas de aço. Kelsier atingiu o chão, vibrando com o poder de preservação, e se preparou para saltar. Alguma coisa desceu sobre ele. Um negrume de espinhos cortantes, de pernas de aranha arranhando o ar, de bruma negra como piche. Ora, disse Ruína de todos os lados. Ora, Kelsier, como foi que não vi você mais cedo? O poder o sufocou, empurrando-o para o chão. À frente, uma pequena figura pulava atrás de Vin, criada com a mesma bruma negra e pulsando com um ritmo similar ao que Kelsier havia exibido. Algum tipo de cópia. Como ele fez antes, pensou Kelsier, imitando fumaça para enganar Vin. Ele lutou frustrado contra aquilo que o prendia. Preservação, por sua vez, ganiu como uma criança na mente de Kelsier, então se afastou dele. O poder caloroso sumiu de dentro de Kelsier. Curiosamente, enquanto o poder diminuía, o mesmo acontecia com a capacidade de Ruína de prender Kelsier no chão. A força de Ruína se tornou menos opressiva, e Kelsier foi capaz de se levantar com esforço e atravessar o véu de brumas afiadas, cambaleando até a rua. Onde você esteve? Perguntou Ruína. O poder por trás de Kelsier se condensou, tomando a forma do homem que ele havia visto antes, com o cabelo vermelho. Os movimentos por baixo da pele do homem estavam mais contidos dessa vez. Por aí, disse Kelsier, dando uma olhada para Vin. Ele nunca a alcançaria agora. Pensei em olhar a paisagem, descobrir o que a morte tem a oferecer. Ah, que modesto! Você visitou o Irê? E foi rejeitado por eles, imagino. Sim, dá para deduzir isso. O que quero saber é por que você voltou? Pensei que certamente fugiria. Sua parte nisso acabou. Você fez o que eu precisava que fizesse. Kelsier pousou sua mochila, torcendo para manter escondido a orbe de luz no seu interior. Ele avançou, andando ao redor da manifestação de Ruína. Minha parte? O 11º metal, disse Ruína, achando graça. Você acha que isso foi uma coincidência? Uma história que ninguém mais havia escutado? Uma maneira secreta de matar o imperador imortal? Isso caiu bem no seu colo. Kelsier não se deixou abalar por isso. Ele já havia deduzido que Gemel fora tocado por Ruína, que o próprio Kelsier fora um peão da criatura. Mas por que Vin pôde me escutar? O que ele estava deixando passar? Ele olhou de novo na direção de Vin. Ah, disse Ruína, a menina. Você ainda acha que ela vai me derrotar, então? Mesmo depois de ela me libertar? Kelsier girou na direção de Ruína. Droga! O quanto aquela criatura sabia? Ruína sorriu e se aproximou de Kelsier. Deixe Vin em paz, sibilou Kelsier. Deixá-la em paz? Ela é minha, Kelsier, assim como você. Conheço aquela menina desde o dia do seu nascimento e a estive preparando por um tempo ainda mais longo. Kelsier cerrou os dentes. Que bonitinho, disse Ruína. Você realmente pensou que tudo isso fosse ideia sua, não foi? A queda do Império Final, o fim do Senhor Soberano, recrutar Vin em primeiro lugar. Ideias nunca são originais, replicou Kelsier. Só uma coisa é. E o que seria essa coisa? Estilo, respondeu Kelsier. Então ele socou a cara de Ruína. Ou tentou. Ruína evaporou enquanto seu punho fechava e uma cópia dele se formou ao lado de Kelsier, um momento depois. Ah, Kelsier, disse ele, isso foi prudente? Não, disse Kelsier, foi apenas temático. Deixe-a em paz, Ruína. Ruína sorriu para ele como se sentisse pena. Então 1000 espinhos negros finos e afiados como agulhas surgiram do corpo da criatura, rasgando a túnica que formava sua roupa. Eles perfuraram Kelsier como lanças, rasgando a sua alma, trazendo uma onda de dor ofuscante.
Ele gritou caindo de joelhos. Era como o esticamento que sentiu quando chegou naquele lugar, só que forçado, intrusivo. Ele caiu no chão, sofrendo espasmos, sua alma deixando vazar fios de bruma. Os espinhos se foram, assim como ruína. Mas, naturalmente, a criatura nunca partia de verdade. Ela assistia daquele céu ondulante cobrindo tudo. Nada pode ser destruído, Kelser. A voz de ruína sussurrou, invadindo diretamente seu cérebro. Isso é algo que os humanos não compreendem. Todas as coisas simplesmente mudam, se desfazem, se transformam em algo novo, algo perfeito. Preservação e eu, nós somos dois lados da mesma moeda. Na verdade, pois quando eu terminar, ele finalmente terá a quietude que deseja, sua imutabilidade, e não haverá nada, corpo ou alma, para perturbá-lo. Kelser inspirou e expirou, usando movimentos familiares de quando estava vivo para se acalmar. Finalmente grunhiu e rolou até ficar de joelhos. Você mereceu isso, observou Preservação com a voz distante. Claro que mereci, replicou Kelser, levantando-se aos tropeços. Valeu a pena tentar mesmo assim. Capítulo 2. Nos dias seguintes, Kelser tentou reproduzir seu sucesso em fazer com que Vin o escutasse. Infelizmente, agora Ruína o estava vigiando. Toda vez que Kelser se aproximava, Ruína interferia, cercando-o, contendo-o, sufocando-o com fumaça negra e o expulsando. Ruína parecia achar graça em manter Kelser ao redor da periferia do acampamento de Vin fora de Feydrix e não mandou-o embora. Mas, sempre que Kelser tentava falar diretamente com ela, Ruína o punia, como um pai dando um tapa na mão de uma criança que se aproximava demais do fogo. Isso o deixava furioso, ainda mais devido ao modo como as palavras de Ruína o espicaçavam. Tudo que Kelser havia realizado fora apenas parte do grande plano dessa criatura para ser livre, e a criatura tinha algum tipo de poder sobre Vin. Ruína podia aparecer para ela, algo reforçado pela maneira como ele a conduziu para longe do campo certo dia, em um movimento súbito que confundiu Kelser. Ele tentou segui-la correndo atrás do fantasma que Ruína havia feito. Ele saltava como um nascido da bruma. E Vin o seguiu, obviamente convencida de que havia descoberto um espião. Eles deixaram o acampamento para trás. Kelser desacelerou, sentindo-se inútil, parado no chão nebuloso fora da cidade e contemplando-os desaparecer à distância. Ela podia sentir aquela coisa e, enquanto ela estivesse ali, ocultava Kelser. Ele nunca seria capaz de falar com Vin. O motivo de Ruína para levar Vin embora logo se tornou evidente. Alguma coisa alcançou um ataque contra o exército de Koloss de Vin e Elend. Kelser descobriu isso devido à agitação do acampamento e foi capaz de alcançar a cena mais rápido do que as pessoas no reino físico. Parecia que equipamento de cerco havia sido levado até um penhasco acima de onde os Koloss acamparam. Choveu morte sobre as feras. Kelser não pôde fazer nada além de assistir enquanto o ataque súbito matava milhares deles. Não conseguia sentir pena verdadeira quando os Koloss eram destruídos, mas parecia um desperdício. Os Kolosses bravejavam de frustração, incapazes de alcançar seus inimigos. Curiosamente, suas almas começaram a aparecer no reino cognitivo, e elas eram humanas. Não eram realmente Koloss, mas pessoas vestidas em uma variedade de trajes. Muitas eram escassas, mas também havia soldados, comerciantes e até mesmo membros da nobreza entre eles. Tanto homens quanto mulheres. O queixo de Kelser caiu. Ele nunca soubera ao certo o que eram os Koloss, mas não havia esperado isso. Pessoas comuns, de algum modo, transformadas em feras. Ele foi apressadamente até o meio das almas moribundas enquanto sumiam. — O que aconteceu com você? Indagou ele à mulher. — Como isso aconteceu com você? Ela o fitou com um ar de perplexidade. — Onde? Disse ela.
Onde estou? Em um instante, ela se foi. Aparentemente, a transição havia sido chocante demais. Os outros mostravam uma confusão similar, estendendo suas mãos como se estivessem surpresos ao se descobrirem humanos novamente, embora uma boa quantidade deles parecesse aliviada. Kelser assistiu enquanto milhares daquelas figuras apareciam, depois se desvaneciam. Era um massacre do outro lado, pedras sendo jogadas para todos os lados. Uma delas passou direto através de Kelser antes de rolar para longe, fraturando corpos. Ele podia usar isso, mas precisaria de algo específico. Não um camponês ska ou mesmo um lorde ardiloso. Ele precisava de alguém que... Ali, ele disparou através dos espíritos que sumiam e se desviou entre as almas brilhantes de criaturas que ainda não estavam mortas, indo rumo a um espírito específico que acabara de aparecer. Careca, com tatuagens ao redor dos olhos, um obrigador. Esse homem parecia menos surpreso pelos eventos e mais resignado. Quando Kelser chegou, o obrigador magricela estava começando a se esticar para sumir. Como? Interpelou Kelser, contando com o fato de que o obrigador saberia mais sobre os Colossos. Como isso aconteceu com você? Eu não sei, respondeu o homem. Kelser sentiu o coração afundar. As feras, continuou o homem, deveriam saber que não se toma um obrigador. Eu era o guardião delas e fizeram isso comigo. Esse mundo está arruinado. Deveriam saber. Kelser agarrou o ombro do obrigador enquanto o homem se estendia para o nada. Como? Por favor, como isso é feito? Como homens se tornam colossos? O obrigador olhou para ele e, desaparecendo, disse uma palavra. Estacas. Kelser ficou boquiaberto novamente. Ao redor dele, na planície nebulosa, almas brilhavam intensamente, relampejavam e eram jogadas nesse reino, antes de finalmente sumir no nada, como fogueiras humanas sendo extinguidas. Estacas. Como estacas de inquisidor? Ele caminhou até os cadáveres caídos dos mortos e se ajoelhou, inspecionando-os. Sim, ele podia ver agora. Metal brilhava desse lado e, entre os cadáveres, havia pequenas estacas, como brasas pequenas, mas brilhando intensamente. Elas eram muito mais difíceis de ver nos colossos vivos, devido à maneira como a alma ardia, mas pareceu-lhe que as estacas perfuravam até a alma. Era esse o segredo? Ele gritou para um par de colossos e eles o olharam, então procuraram ao redor confusos. As estacas os transformam, pensou Kelser, como inquisidores. É assim que são controlados, através da perfuração na alma. E os loucos? As suas almas estavam rachadas, permitindo algo similar? Perturbado, ele deixou o campo e seus mortos, embora a batalha, ou melhor, a chacina, parecesse estar terminando. Kelser cruzou o campo nublado, fora de Phaedrux. Então esperou ali sozinho, longe das almas dos homens, até que Vin retornou, seguida por uma sombra que ela não parecia saber que estava lá dessa vez. Ela passou, então desapareceu no acampamento. Kelser se acomodou junto a uma das pequenas gavinhas de preservação e o tocou. Ele tem seus dedos em tudo, não tem, fumaça? Sim, concordou Preservação com uma voz frágil, baixinha. Veja. Algo apareceu na mente de Kelser, uma sequência de imagens. Inquisidores prestando atenção com as cabeças voltadas para a voz de ruína. Vim na sombra da criatura. Um homem que ele não conhecia sentado sobre um trono em chamas e fitando o lutadel, com um sorriso retorcido nos lábios. Então, o pequeno Lest Burns, fantasma, usava uma capa queimada que parecia grande demais para ele. E Ruína estava espreitando ali perto, sussurrando com a própria voz de Kelser no ouvido do pobre rapaz. Depois dele, Kelser viu Marsh de pé entre as cinzas que caíam,
os olhos perfurados por estacas fitando sem ver através da paisagem. Ele não parecia estar se movendo. As cinzas estavam se acumulando nos seus ombros e cabeça. Marche. Ver seu irmão daquele jeito deixou Kelsier enjoado. O plano de Kelsier havia exigido que Marche se unisse aos obrigadores. Ele deduziu o que devia ter acontecido depois. A alomancia de Marche havia sido notada, assim como a maneira ardente como vivia. Paixão e cuidado. Marche nunca havia sido tão hábil quanto Kelsier, mas ele sempre fora um homem melhor. Preservação mostrou-lhe dezenas de outros, na maior parte pessoas no poder conduzindo seus seguidores à perdição, rindo e dançando enquanto as cinzas se empilhavam bem alto e as colheitas murchavam nas brumas. Cada um deles era uma pessoa perfurada por metal ou influenciada por pessoas ao seu redor que eram perfuradas por metal. Ele deveria ter feito a conexão lá no Poço da Ascensão, quando vira nos pulsos que Ruína podia falar com Marche e os outros inquisidores. Metal, isso era a chave para tudo. Tanta destruição, sussurrou Kelsier para as visões. Não podemos sobreviver a isso, podemos? Mesmo se detivermos Ruína, estamos condenados. Não, disse Preservação, não condenados. Lembre-se, esperança, Kelsier. Você disse, eu sou a esperança, sussurrou Kelsier. Não posso salvá-lo, mas precisamos confiar. Em quê? No homem que eu era, no plano, o sinal e o herói. Vim, ele a possui, fumaça. Ele não sabe tanto quanto pensa, sussurrou Preservação. Essa é a fraqueza dele, a fraqueza de todos os homens espertos. Exceto eu, é claro. Preservação ainda tinha energia suficiente para dar uma risada ao ouvir isso, o que fez algum bem a Kelsier. Ele se levantou sacudindo a poeira das roupas, o que era um tanto inútil, já que não havia poeira ali, muito menos roupas de verdade. Vamos lá, fumaça. Quando foi que você me viu estar errado? Bem, teve aquelas... Essas não contam. Eu ainda não era totalmente eu mesmo nessa época. E quando você se tornou totalmente você mesmo? Só agora, disse Kelsier. Você pode usar essa desculpa a qualquer hora. Agora você está entendendo, fumaça? Kelsier pôs as mãos nos quadris. Podemos usar o plano que você colocou em ação quando estava são, hein? Tudo bem, então. Como posso ajudar? Ajudar? Eu não... Não! Seja decisivo, ousado. Um bom líder de bando sempre tem certeza de si mesmo, mesmo quando não tem, especialmente quando não tem. Isso não faz sentido. Eu estou morto, não preciso mais fazer sentido. Ideias, você é o líder do bando agora. Eu? Claro, é o seu plano, você está no comando. Quero dizer, você é um deus, isso deve contar alguma coisa. Obrigado por finalmente reconhecer isso. Kelsier deliberou. Então pousou sua mochila no chão. Tem certeza de que isso não pode ajudar? Ele constrói vínculos entre pessoas e deuses. Achei que poderia curar você ou algo assim. Ah, Kelsier, disse Preservação. Eu disse a você que já estou morto. Você não pode me salvar. Salve meu sucessor em vez disso. Então darei para Vim? Isso ajudaria? Não, você deve dizer a ela. Você pode alcançar pelos buracos nas almas, quando eu não posso. Diga a ela que não deve confiar em perfurados por metal. Você deve liberá-la para assumir meu poder, todo ele. Certo, disse Kelsier guardando o globo de vidro. Libertar Vim, fácil. Ele só precisava encontrar uma maneira de passar por Ruína. Capítulo 3. Então, Midi, sussurrou Kelsier ao homem que cochilava. Você entendeu?
Missão, murmurou o soldado desleixado. Sobrevivente. Você não pode confiar em ninguém perfurado por metal, disse Kelsier. Diga isso a ela. Essas exatas palavras. É uma missão para você do sobrevivente. O homem despertou com uma fungada. Ele deveria estar de vigia e se levantou desajeitadamente enquanto seu substituto se aproximava. Kelsier fitou os seres brilhantes, ansioso. Ele levara dias preciosos, durante os quais Ruína o mantivera longe de vir, para procurar alguém no exército que fosse ruim da cabeça, alguém com a alma típica da loucura. Não era que eles estivessem quebrados como ele achara antes, só estavam abertos. Esse homem, Midge, parecia perfeito. Ele respondeu às palavras de Kelsier, mas não estava tão desequilibrado a ponto de os outros ignorá-lo. Kelsier seguiu Midge ansiosamente pelo acampamento até que uma das fogueiras de refeições, onde Midge começou a conversar animadamente com os outros ali. Diga a eles, pensou Kelsier. Espalhe a notícia pelo acampamento. Faça Vin saber disso. Midge continuou falando. Outros se levantaram ao redor da fogueira. Eles estavam prestando atenção. Kelsier tocou Midge, tentando escutar o que ele estava dizendo. Contudo, ele não conseguiu, até que um fio de preservação o tocou. Então as palavras começaram a vibrar através da sua alma, levemente audíveis aos seus ouvidos. É isso mesmo, dizia Midge. Ele falou comigo, disse que sou especial, disse que a gente não deve confiar em nenhum de vocês. Eu sou sagrado, vocês não são. O quê? Kelsier se irritou. Midge, seu idiota! A partir daí a coisa foi ladeira abaixo. Kelsier recuou enquanto os homens ao redor da fogueira batiam boca e começavam a se empurrar. Então começou uma briga de verdade. Suspirando, Kelsier se acomodou na sombra nebulosa de um rochedo e viu vários dias de trabalho se evaporarem. Alguém pôs a mão no seu ombro e ele olhou de relance para a ruína que havia aparecido ali. Cuidado, disse Kelsier, você vai sujar minha camisa com você. Ruína deu uma risadinha. Fiquei preocupado em deixá-lo sozinho, Kelsier, mas parece que você tem me servido bem mesmo na minha ausência. Um dos brigões deu um soco na cara de Demô e Ruína fez uma careta. Legal. Preciso usar mais impulso, murmurou Kelsier. Você tem que realmente se comprometer com o soco. Ruína abriu um sorriso de sabichão, profundo e insuportável. Inferno, pensou Kelsier. Espero que eu não pareça assim como para os outros. Você deve ter entendido a essa altura, Kelsier, disse Ruína, que tudo o que você fizer eu vou anular. A luta só serve à ruína. Ellen de Venturi chegou ao local, deslizando em um puxão de aço que deu inveja a Kelsier, com uma aparência apropriadamente majestosa. Aquele garoto havia se tornado mais homem do que Kelsier jamais imaginara ser possível, apesar daquela barba ridícula. Kelsier franziu o senho. Onde está Vin? Disse Ruína. Ah, estou com ela. Onde? Kelsier quis saber. Longe, onde possa tê-la à mão. Ele se inclinou junto de Kelsier. Bom trabalho, perdendo tempo com o maluco. Ele desapareceu. Eu absolutamente odeio aquele homem, pensou Kelsier. Ruína. Ele não era mais impressionante, lá no fundo, do que preservação. Inferno, sou melhor nesse negócio de Deus do que eles, pensou. Pelo menos ele havia inspirado pessoas, incluindo Midge e o resto dos brigões, infelizmente. Kelsier se levantou da pedra e finalmente reconheceu um fato que quis evitar. Ele não podia fazer nada ali, não com Ruína tão concentrado em Vin. E Elend naquele momento. Kelsier precisava ir até outra pessoa. Sazed, talvez? Ou quem sabe Marsh? Se ele conseguisse se comunicar com seu irmão enquanto Ruína estivesse distraído.
Ele teria que torcer para que as proteções naquele orbe o ocultassem dos olhos do Deus tenebroso, como havia feito quando Kelsier chegara a Phaedrix. Ele precisava deixar esse lugar, dar no pé, fazer com que Ruína perdesse o interesse nele e então tentar entrar em contato com Marsh ou o Fantasma e fazer com que ele desse um recado para Vin. Ele sofreu por deixá-la para trás nas garras de Ruína, mas não havia mais nada que ele pudesse fazer. Kelsier partiu naquela mesma hora. Capítulo 4. Kelsier não estava em nenhum lugar específico quando Deus finalmente morreu. Ele não podia identificar o local. Nenhuma cidade por perto, pelo menos nenhuma que não houvesse sido soterrada por cinzas. Ele pretendera seguir para Lutadel, mas com todos os pontos de referência encobertos e sem sol para guiá-lo, não sabia ao certo qual era a direção correta. A terra tremeu, o chão nebuloso balançando. Kelsier parou onde estava, olhando para o céu, de início esperando que Ruína estivesse causando esse tremor. Então ele sentiu, talvez fosse a pequena conexão que tinha com preservação devido ao seu tempo no Poço da Ascensão. Ou talvez fosse o pedaço dentro dele que o Deus havia colocado. O pedaço dentro de todos eles. A luz da alma. Seja qual fosse o motivo, Kelsier sentiu o fim como um suspiro longo e demorado. Isso fez um arrepio correr na sua espinha e ele se apressou em encontrar um fio de preservação. Eles estavam por todo o chão mais cedo na sua viagem, mas agora não encontrou nada. Fumaça! Gritou ele. Preservação! Kelsier! A voz vibrou através dele. Adeus! Inferno, fumaça! Disse Kelsier, vasculhando o céu. Sinto muito! Ele engoliu em seco. Estranho, disse a voz. Depois de todos esses anos aparecendo para os outros quando eles morriam, nunca imaginei que minha própria passagem seria tão fria e solitária. Estou aqui para você, disse Kelsier. Não, você não esteve. Kelsier, ele está dividindo o meu poder. Ele o está despedaçando. Ele vai sumir, fragmentado. Ele vai destruí-lo. O inferno que ele vai, retrucou Kelsier, deixando cair sua mochila. Ele enfiou a mão no interior dela, agarrando a orbe, brilhando cheio de líquido. Isso não é para você, Kelsier, disse Preservação. Não é seu, pertence a outro. Vou levá-lo até ela, disse Kelsier, pegando a esfera. Ele respirou fundo, então usou a faca de Nas para esmagar o orbe, respingando seu braço e corpo com um líquido brilhante. Linhas como fios irromperam dele, brilhantes, refulgentes como as linhas de queimar ferro ou aço, só que elas apontavam para tudo. Kelsier, disse Preservação, sua voz se fortalecendo. Faça melhor do que fez antes. Eles chamaram você de Deus deles, e você foi descuidado com a fé deles. Os corações dos homens não são seus brinquedos. Kelsier umedeceu os lábios. Eu compreendo, meu senhor. Faça melhor, Kelsier. Comandou Preservação, sua voz sumindo. Se o fim chegar, leve-os para debaixo do solo. Isso pode ajudar. E lembre-se do que eu disse a você muito tempo atrás. Faça o que eu não posso fazer, Kelsier. Sobreviva. A palavra vibrou através dele e Kelsier arquejou. Ele conhecia aquela sensação. Lembrava-se daquele exato comando. Ouvira aquela voz nos fossos, despertando-o, impelindo-o para a frente, salvando-o. Kelsier abaixou a cabeça enquanto sentia a Preservação se desvanecer. Finalmente. E se esticar para a escuridão. Então, cheio de luz emprestada, Kelsier puxou os fios girando ao redor dele e puxou. O poder resistiu. Ele não sabia por quê, só possuía uma compreensão rudimentar do que estava fazendo.
porque o poder se afinava com algumas pessoas e não com outras. Bem, ele havia puxado âncoras teimosas antes. Ele puxou com toda a força, atraindo o poder para si. O poder lutou, desafiando-o quase como se estivesse vivo, até que ele se quebrou, irrompendo por dentro de Kelsier. E Kelsier, o sobrevivente da morte, ascendeu. Com um grito exultante, sentiu o poder fluir através dele, como algo 100 vezes maior que a alomancia. Uma energia febril, derretida, ardente, que varreu sua alma. Ele deu uma gargalhada, erguendo-se no ar, expandindo-se, tornando-se toda parte e todas as coisas. O que é isso? Interpelou a voz de Ruína. Kelsier se viu confrontado pelo deus opositor, suas formas se estendendo para a eternidade. Uma forma como a calma fria de uma vida imóvel e congelada. A outra, o negrume agitado, em decomposição e violento da podridão. Kelsier sorriu enquanto sentia o total e absoluto choque de Ruína. O que foi? Perguntou Kelsier. Que você disse antes? Tudo o que posso fazer você pode anular? Que tal isso? Ruína se enraiveceu, o poder se inflamando em um ciclone de fúria. A persona rachou ao meio, revelando a coisa, a energia bruta que havia conspirado e planejado por tanto tempo, só para ser detido agora. O sorriso de Kelsier se alargou e ele imaginou com deleite a sensação de rasgar em pedaços esse monstro que havia matado preservação. Esse desperdício de energia inútil e ultrapassado. Esmagá-lo seria tão satisfatório? Desejou que seu poder ilimitado atacasse. E nada aconteceu. O poder de preservação resistia dentro dele, recuava diante da sua intenção assassina. E por mais que Kelsier se esforçasse, não podia obrigá-lo a ferir Ruína. Seu inimigo vibrou tremulando, e o tremor se tornou um som parecido com uma gargalhada. As brumas escuras e fervilhantes se recuperaram, transformando-se de novo na forma de um homem divino se estendendo pelo céu. — Ah, Kelsier! Gritou Ruína. — Você acha que me importo com o que você fez? Ora, eu teria escolhido você para assumir o poder. É perfeito. Você é só um aspecto meu, afinal de contas. Kelsier cerrou os dentes, então estendeu dedos feitos de vento forte, como se fosse agarrar Ruína e esganá-lo. A criatura apenas riu mais alto. Você mal consegue controlá-lo, disse Ruína. Mesmo imaginando que isso pudesse me ferir, você não conseguiria realizar tal tarefa. Olhe para você, Kelsier. Você não tem forma ou molde. Você não está vivo. Você é uma ideia. Uma memória de um homem contendo poder nunca será tão potente quanto um de verdade, com laços com todos os 3 reinos. Ruína o empurrou para o lado com facilidade, embora Kelsier sentisse uma crepitação no toque da criatura. Esses poderes reagiram um ao outro como chama e água. Isso fez com que Kelsier tivesse certeza de que havia uma maneira de usar o poder que possuía para destruir Ruína, se pudesse descobrir como. Ruína desviou sua atenção de Kelsier e, assim, Kelsier tentou se familiarizar com o poder. Infelizmente, tudo que experimentava topava com resistência, tanto de energia de Ruína quanto do próprio poder de preservação. Podia ver a si mesmo agora no reino espiritual, e aquelas linhas negras ainda estavam ali, prendendo-o à Ruína. O poder que ele possuía não gostava nada daquilo. Ele se agitava no seu interior, tentando se soltar. Ele podia contê-lo, mas sabia que se o soltasse, ele escaparia e nunca mais conseguiria recapturá-lo. Ainda assim, era grandioso ser mais do que apenas um espírito. Ele podia enxergar de novo no reino físico, embora o metal continuasse a brilhar forte para os seus olhos. Era um alívio ser capaz de ver algo além das sombras nebulosas e almas fulgurantes. Ele gostaria que as vistas fossem mais animadoras. Oceanos infinitos de cinzas, pouquíssimas cidades escavadas como crateras,
montanhas ardentes que cuspiam não apenas cinzas, mas lava e enxofre. A terra havia rachado, criando fendas. Ele tentou não pensar nisso, mas nas pessoas. Podia senti-las como sentia a própria crosta e núcleo do planeta. Ele facilmente descobriu quais tinham almas que estavam abertas para ele e ansiosamente mergulhou nelas. Certamente, entre elas, Kelsier conseguiria encontrar alguém que pudesse levar um recado para Vin. Ainda assim, não pareciam ser capazes de ouvi-lo, independentemente de quanto sussurrasse para elas. Era frustrante e desconcertante. Ele possuía os poderes da eternidade. Como poderia ter perdido a habilidade que tivera antes, a habilidade de se comunicar com seu povo? Ao redor dele, Ruína deu uma gargalhada. Você acha que seu predecessor não tentou isso? Indagou Ruína. Seu poder não pode vazar por essas rachaduras. Preservação. Ele faz força demais para abrigá-los, para protegê-los. Só eu posso alargar rachaduras. Se o raciocínio dele estava correto ou não, Kelsier não sabia dizer. Mas ele confirmou repetidamente que os loucos não podiam mais ouvi-lo. Contudo, agora ele podia ouvir as pessoas. Todas elas, não só os loucos. Ele podia ouvir seus pensamentos como vozes, suas esperanças, suas preocupações, seus terrores. Se ele se concentrasse por tempo demais nelas, dirigindo sua atenção para uma cidade, a multidão de pensamentos ameaçava sobrepujá-lo. Era um zumbido, um fluxo, e ele descobriu que era difícil separar indivíduos da confusão. Acima de tudo, terras, cidades, cinzas pendiam às brumas. Elas revestiam todas as coisas, até mesmo durante o dia. Enquanto estava aprisionado inteiramente no reino cognitivo, ele não havia percebido como elas permeavam tudo. Isso é poder, pensou, olhando para a bruma. Meu poder. Eu deveria ser capaz de contê-lo, de manipulá-lo. Ele não podia. Isso deixava a Ruína muito mais forte do que ele. Porque preservação havia deixado as brumas intocadas daquele jeito. Ainda era parte dele, naturalmente, mas era como um exército difuso, espalhando como batedores por todo o reino em vez de reunidos para a guerra. Ruína não tinha tais inibições. Kelsier podia ver seu poder em ação agora, revelado de maneiras que eram grandiosas demais para que pudesse reconhecê-las antes de ascender. Ruína rasgava os topos das montanhas de cinzas, mantendo-os abertos, deixando a morte ser derramada. Ele tocou Colós por todo o império, levando-os a frenesis assassinos. Quando eles ficavam sem pessoas para matar, ele alegremente fazia com que se voltassem uns contra os outros. Ele tinha o controle de várias pessoas em cada cidade restante. Suas maquinações eram incríveis, complexas e sutis. Kelsier nem mesmo podia seguir todos os fios, mas o resultado era óbvio. Caos. Kelsier nada podia fazer em relação a isso. Ele possuía um poder inimaginável, mas ainda estava impotente. Mas um fato importante era que Ruína precisava agir para anulá-lo. Essa era uma revelação importante. Tanto ele quanto Ruína estavam em toda parte. Suas almas eram os próprios ossos do planeta. Mas sua atenção só podia ser dividida até certo ponto. Se Kelsier tentava alterar coisas onde Ruína estava concentrado, ele sempre perdia. Quando Kelsier tentou deter as montanhas de cinzas, os braços de Ruína que tentavam abri-las eram mais fortes do que suas tentativas de as vedar. Quando tentou reforçar os exércitos de Vin com uma sensação de encorajamento, Ruína agiu como um bloqueio, mantendo-o longe. Em uma tentativa desesperada, ele fez pressão para se aproximar da própria Vin. Não sabia ao certo o que podia fazer, mas queria tentar golpear Ruína para longe, empurrá-lo ele mesmo e descobrir que era capaz de fazer.
Ele jogou tudo que tinha nisso, fazendo força contra a ruína, sentindo a fricção de suas essências se encontrando enquanto ele se aproximava de Vin, que estava trancada em uma sala dentro do palácio de Phaedrix. O encontro da sua essência com a de ruína causava choques pela terra, tremores e um terremoto. Ele foi capaz de se aproximar, podia sentir a mente de Vin, ouvir seus pensamentos. Ela sabia tão pouco, como ele soubera tão pouco quando havia começado isso. Ela não sabia sobre preservação. O choque empurrou a essência de Kelsier para longe, querendo arrancar preservação dele e expondo seu núcleo. Como uma caveira sorridente quando a carne era removida, uma alma forrada com escuridão, mas que estava conectada a Vin de algum modo, amarrada a ela pelas linhas inescrutáveis que compunham o reino espiritual. Vin! Gritou ele, em agonia, fazendo força. A luta entre ele e Ruína fez com que o terremoto se intensificasse, e Ruína exultou naquela destruição. Ela enfraqueceu a atenção dele por um breve momento. Vim! Disse Kelsier, aproximando-se. Outro Deus, Vim! Existe outra força. Confusão. Ela não via. Algo vazou de Kelsier indo na direção dela. E com um choque, Kelsier viu algo terrível, algo que nunca havia suspeitado. Um ponto brilhante de metal na orelha de Vin, tão similar à cor da sua alma brilhante que ele não havia reparado até agora, quando chegou bem perto. Vin estava perfurada por uma estaca. Qual é a primeira regra da alomancia, Vin? Berrou Kelsier. A primeira coisa que ensinei a você. Vin levantou os olhos. Ela havia escutado? Estacas, Vin, começou Kelsier. Você não pode confiar. Ruína retornou e empurrou Kelsier para longe com uma explosão feroz de poder, interrompendo-o. Segurar-se mais significava deixar que Ruína arrancasse o poder da preservação totalmente dele. Portanto, ele se deixou partir. Ruína o empurrou para fora do edifício, para fora da cidade. O confronto deles trouxe uma dor incrível para Kelsier, e ele não podia deixar de ter a impressão de que, ainda que fosse divino, estava mancando enquanto deixava a cidade. Ruína estava concentrado demais nesse lugar. Era forte demais aqui. Ele estava com quase toda a sua atenção apontada para Vin e essa cidade de Phaedrix. Ele até mesmo estava trazendo Marsh. Talvez... Kelsier tentou se aproximar de Marsh, concentrando a atenção no seu irmão. Essas mesmas linhas estavam lá como estiveram em Vin, linhas de conexão ligando a alma de Kelsier ao seu irmão. Talvez ele também pudesse chegar até Marsh. Infelizmente, Ruína percebeu isso com muita facilidade, e Kelsier estava enfraquecido demais, dolorido demais, devido ao embate anterior. Ruína o rechaçou com facilidade, mas não antes que Kelsier ouvisse algo emanando de Marsh. Lembre-se de si mesmo. Os pensamentos de Marsh sussurraram. Lute, Marsh, lute. Lembre-se de quem você é. Kelsier sentiu uma onda de orgulho enquanto fugia de Ruína. Alguma coisa dentro de Marsh, algo do seu irmão, havia sobrevivido. Contudo, não havia nada que Kelsier pudesse fazer para ajudar agora. O que quer que Ruína quisesse em Phaedrix, Kelsier teria que deixar que ele conseguisse. Confrontar Ruína ali era impossível, pois Ruína podia vencer Kelsier em um confronto direto. Felizmente, Kelsier fizera uma carreira sabendo quando evitar uma luta justa. O golpe estava acontecendo. E quando a guarda da casa estava alerta, a melhor aposta era ficar escondido por algum tempo. Ruína vigiava Phaedrix tão atentamente que deixaria brechas em outros lugares. Capítulo 5. Faça melhor, Kelsier. Ele assistiu e expirou. Ele podia ser cuidadoso. Os corações dos homens não são brinquedos. Ele flutuou, tornando-se bruma, observando como Ruína movia suas peças.
Os inquisidores eram suas mãos primárias. Ruína os posicionava deliberadamente. A fraqueza de todos os homens espertos. Uma abertura. Kelsier precisava de uma abertura. Sobreviva. Ruína achava que estava no controle por todo o Império Final. Tão seguro de si, mas havia buracos. Ele estava dedicado cada vez menos atenção à cidade arruinada de Urto, com seus canais vazios e pessoas famintas. Um dos seus fios revolvia ao redor de um jovem que usava uma venda de pano ao redor dos olhos e uma capa queimada nas costas. Sim, Ruína achava que tinha a cidade nas mãos, mas Kelsier conhecia aquele garoto. Kelsier concentrou sua atenção em Fantasma, enquanto o jovem homem, sobrecarregado e levado à beira da loucura, cambaleava para cima de um palco diante de uma multidão. Ruína o levara a esse ponto ao usar a forma de Kelsier. Ele estava tentando transformar o garoto em um inquisidor, ao mesmo tempo em que preparava a cidade para arder em revoltas e caos. Mas suas ações nessa cidade eram como tantas outras. Sua atenção estava dividida demais, com seu único foco real em Phaedrux. Ele trabalhava em Urto, mas não a priorizava. Ele já havia colocado seus planos em movimento. Arruinar a esperança do seu povo, queimar a cidade até só restarem as cinzas. Só precisava que um garoto confuso cometesse um assassinato. Fantasma estava no palco preparado para matar diante da multidão. Kelsier atraiu sua atenção como uma lufada de bruma, cuidadoso, silencioso. Ele era o pulso das tábuas sob os pés de Fantasma. Ele era o ar sendo respirado. Ele era a chama e o fogo. Ruína estava ali esbravejando, exigindo que Fantasma matasse. Não era a persona cuidadosa e sorridente. Essa era uma forma mais pura e bruta do poder. Esse pedaço dele tinha pouco da atenção de Ruína e não havia trazido seu poder total. Ele não notou Kelsier enquanto se retirava do poder, expondo sua própria alma e levando-a para perto de Fantasma. As linhas estavam ali, as linhas da familiaridade, da família e da conexão. Estranhamente, eram ainda mais fortes para Fantasma do que haviam sido para Marsh e Vin. Por que seria isso? Agora você deve matá-la, Ruína disse para Fantasma. Sob aquela raiva, Kelsier sussurrou para a alma quebrada de Fantasma. Esperança. Você quer poder, Fantasma? Trovejou Ruína. Você quer ser um alomântico melhor? Bem, o poder deve vir de algum lugar. Ele nunca vem de graça. Essa mulher é uma lança-moedas. Mate-a e poderá ter sua habilidade. Eu a concederei a você. Esperança, disse Kelsier, indo e voltando. Mate. Ruína enviava impressões, palavras. Elimine, destrua. Ruína. Esperança, falava Kelsier. Fantasma levou a mão ao metal no seu peito. Não, gritou Ruína, parecendo chocado. Fantasma, você quer voltar a ser normal? Você quer ser inútil novamente? Vai perder seu peltre e voltará a ser fraco como era quando deixou de seu tio morrer? Fantasma olhou para a Ruína, fez uma careta, então cortou seu corpo e puxou a estaca para fora. Esperança. Ruína gritou em negação, sua figura se tornando indistinta, facas na forma de pernas de aranha escapando da forma quebrada que ele usava. Destruição brotou da figura e se transformou em uma bruma negra. Fantasma afundou na plataforma, ficando de joelhos, então caindo para a frente. Kelsier se ajoelhou e o segurou, chamando o poder de preservação de volta para si mesmo. Ah, Fantasma, sussurrou ele. Pobre menino. Ele podia sentir o espírito do rapaz oscilando, quebrado,
rachado até o cerne. Os pensamentos do garoto flutuaram até Kelsier. Pensamentos sobre uma mulher que ele amava. Pensamentos sobre seus próprios fracassos. Pensamentos confusos. Lá no fundo, esse garoto estivera seguindo ruína porque havia desejado tão desesperadamente que Kelsier o guiasse. Ele havia tentado tanto ser como o próprio Kelsier. Isso contorceu o interior de Kelsier, ver a fé desse jovem. Fé nele, em Kelsier, o sobrevivente. Um Deus de faz de conta. Fantasma, sussurrou Kelsier, tocando a alma de Fantasma com a sua novamente. Ele se engasgou com as palavras, mas forçou-se a dizê-las. Fantasma, a cidade dela está queimando. Fantasma tremeu. Milhares vão morrer nas chamas, sussurrou Kelsier. Ele tocou o rosto do garoto. Fantasma, meu menino, você quer ser como eu? De verdade? Então lute quando for vencido. Kelsier olhou para a forma fervilhante e tempestuosa de Ruína, furioso. Mas da atenção de Ruína estava se concentrando nessa direção. Ele logo repeliria Kelsier. Vencê-lo aqui era apenas uma pequena vitória, mas era prova. Era possível resistir a essa coisa. Fantasma havia feito isso, e o faria de novo. Kelsier olhou para baixo, para o menino em seus braços. Não era mais um menino. Ele se abriu para Fantasma e falou com um único e imponente comando. Sobreviva! Fantasma gritou, queimando seu metal, sobressaltando a si mesmo até alcançar a lucidez. Kelsier se levantou triunfante. Fantasma ficou de joelhos, seu espírito se fortalecendo. O que quer que você faça, disse Ruína para Kelsier, como se o estivesse enxergando pela primeira vez. Eu posso anular. A força da destruição explodiu para fora, enviando tentáculos de escuridão para a cidade. Ele não afastou Kelsier, que não sabia ao certo se era porque sua atenção ainda estava concentrada demais em outros lugares, ou se ele simplesmente não se importava que Kelsier ficasse para testemunhar o fim dessa cidade. Incêndios, morte. Kelsier agora via o plano da coisa em um lampejo. Queimar a cidade totalmente, extinguir todos os sinais do fracasso de Ruína, acabar com aquelas pessoas. Fantasma já estava se movendo, confrontando as pessoas ao redor dele, dando ordens como se fosse o próprio Senhor soberano. E aquele não era Sazed? Kelsier sentiu um calor reconfortante ao ver o silencioso Terrissano ficando ao lado de Fantasma. Sazed sempre tinha as respostas, mas ele parecia arrasado, confuso, exausto. Ah, meu amigo, sussurrou Kelsier, o que ele fez com você? O grupo obedeceu às ordens de Fantasma, saindo apressado. Fantasma seguia devagar, caminhando pela rua. Kelsier podia ver os fios do futuro, no reino espiritual. Revestidos com escuridão, uma cidade destruída, possibilidades terminando. Mas umas poucas linhas de luz permaneciam. Sim, ainda era possível. Primeiro esse garoto tinha que salvar sua cidade. Fantasma, disse Kelsier, formando para si um corpo de poder. Ninguém podia vê-lo, mas isso não importava. Ele seguiu o passo de Fantasma, que praticamente avançava aos tropeços, um pé diante do outro, mal se movendo. Continue se movendo, encorajou Kelsier. Ele podia sentir a dor desse homem, sua angústia e confusão, sua fé sussurrada e, de algum modo, através da conexão, Kelsier podia falar com ele como nunca fora capaz de fazer com outros. Kelsier partilhou da exaustão de Fantasma com cada passo trêmulo e agonizante. Ele sussurrou as palavras repetidamente. Continue se movendo. Isso se tornou um mantra. A moça de Fantasma chegou, ajudando-o. Kelsier caminhava do seu outro lado. Continue se movendo. Abençoadamente, ele o fez. De algum modo, o jovem exausto cambaleou por todo o caminho até um edifício em chamas.
Ele parou do lado de fora, onde Sazed havia sido forçado a recuar. Kelsier leu suas atitudes na curva dos seus ombros, o medo nos seus olhos, que refletiam chamas. Ele ouviu seus pensamentos pulsando a partir deles, silenciosos e assustados. Essa cidade estava condenada, e eles sabiam disso. Fantasma deixou que os outros o puxassem de volta das chamas. Emoções, memórias, ideias surgiam do garoto. Kelsier não se importava comigo, pensou Fantasma. Ele não pensava em mim. Ele se lembrava dos outros, mas não de mim. Deu a eles trabalhos para fazer. Eu não importava para ele. Eu lhe dei seu nome, Fantasma, sussurrou Kelsier. Você era meu amigo. Isso não é o bastante? Fantasma parou onde estava resistindo à pegada dos outros. Sinto muito, disse Kelsier chorando, pelo que você precisa fazer, sobrevivente. Fantasma escapou das mãos dos outros, e enquanto Ruína esbravejava acima, cuspindo e gritando, finalmente direcionando sua atenção para começar a forçar Kelsier de volta, esse jovem adentrou as chamas e salvou a cidade. Capítulo 6. Kelsier estava sentado em um estranho campo verdejante. Grama verde por toda parte. Tão esquisito, tão bonito. Fantasma se aproximou, se sentando ao lado dele. O garoto tirou a venda dos olhos e sacudiu a cabeça. Então correu os dedos pelo cabelo. O que é isso? Um meio sonho, disse Kelsier, arrancando uma folha de grama e mastigando-a. Meio sonho? Indagou o Fantasma. Você está quase morto, garoto, disse Kelsier. Seu espírito foi bem esmagado. Um monte de rachaduras. Ele sorriu. Isso permitiu que eu entrasse. Havia mais que isso. Esse jovem era especial. No mínimo. O relacionamento deles era especial. Fantasma acreditava nele como nenhum outro havia acreditado. Kelsier pensou nisso enquanto pegava outra folha de grama e a mastigava. O que você está fazendo? Indagou o Fantasma. Parece tão estranho, respondeu Kelsier, como Mer sempre dizia que seria. Então você está comendo essa coisa? Mas mastigando, disse Kelsier, então cuspiu para o lado. Só estou curioso. Fantasma inspirou e expirou. Não importa, nada disso importa. Você não é real. Bem, você está parcialmente certo, confirmou Kelsier. Não sou completamente real. Não tenho sido desde que morri, mas agora também sou um deus. Eu acho. É complicado. Fantasma olhou para ele, franzindo a testa. Eu precisava de alguém com quem pudesse conversar, disse Kelsier. Eu precisava de você, alguém que foi quebrado, mas que resistiu a ele. O outro você. Kelsier assentiu. Você sempre foi tão duro, Kelsier, disse Fantasma, olhando para os campos verdes. Eu podia ver que lá no fundo você realmente detestava a nobreza. Pensei que era o ódio que deixava você tão forte. Forte como um tecido cicatrizado, sussurrou Kelsier. Funcional, mas rígido. É uma força que eu preferiria que você nunca precisasse ter. Fantasma assentiu e pareceu compreender. Tenho orgulho de você, garoto, disse Kelsier, dando-lhe um soquinho amistoso no ombro. Quase arruinei tudo, disse Fantasma cabisbaixo. Fantasma, se você soubesse quantas vezes eu quase destruí uma cidade, teria vergonha de falar assim. Inferno, você mal quebrou o lugar. Eles apagaram os incêndios, resgataram a maior parte da população. Você é um herói. Fantasma olhou para cima sorrindo. É o seguinte, garoto, declarou Kelsier. Vin não sabe. Não sabe o quê? As estacas, Fantasma. Eu não consigo passar o recado para ela. Ela precisa saber. E, Fantasma, ela também tem uma estaca no corpo. Senhor soberano, sussurrou Fantasma. Vim?
Kelser assentiu. Preste atenção. Você vai acordar logo. Preciso que você se lembre dessa parte, mesmo que esqueça todo o resto desse sonho. Quando o fim chegar, leve as pessoas para o subterrâneo. Mande um recado para Vin. Grave a mensagem em metal, pois nada que não esteja escrito em metal é confiável. Vin precisa saber sobre Ruína e seus rostos falsos. Ela precisa saber sobre as estacas, que o metal enterrado dentro de uma pessoa permite que Ruína sussurre para ela. Lembre-se disso, fantasma. Não confie em ninguém perfurado por metal. Até o menor pedaço pode macular um homem. Fantasma começou a desvanecer, despertando. Lembre-se, disse Kelser. Vin está escutando Ruína. Ela não sabe em quem confiar, e é por isso que você absolutamente precisa enviar essa mensagem, fantasma. As peças dessa coisa estão girando, lançadas ao vento. Você tem uma pista que ninguém mais tem. Mande-a voando por mim. Fantasma assentiu enquanto despertava. Bom rapaz, sussurrou Kelser com um sorriso no rosto. Você faz bem, fantasma. Estou orgulhoso. Capítulo 7. Um homem deixou Urtô, atravessando as brumas e as cinzas, iniciando a longa viagem até Lutadel. Kelser não conhecia esse homem, Goradel, pessoalmente. Contudo, o poder o conhecia. Sabia como ele havia se juntado às guardas do Senhor Soberano na juventude, esperando por uma vida melhor para si mesmo e sua família. Esse era um homem que Kelser, se tivesse a chance, teria matado sem misericórdia. Agora, Goradel poderia simplesmente salvar o mundo. Kelser voou ao lado dele, sentindo a antecipação das brumas se acumulando. Goradel carregava uma placa de metal que continha o segredo. Ruína rolava pela paisagem como uma sombra, dominando Kelser. Ele gargalhava enquanto via Goradel lutar para atravessar as cinzas, acumuladas tão alto quanto a neve nas montanhas. Ah, Kelser, disse Ruína, isso é o melhor que você pode fazer? Todo aquele trabalho com o menino Urtô para isso. Kelser grunhiu enquanto as gavinhas do poder de Ruína procuravam um par de mãos e o convocavam. No mundo real, horas se passaram, mas aos olhos dos deuses o tempo era uma coisa mutável. Ele fluía de acordo com seus desejos. Você já fez truques com cartas, Ruína, indagou Kelser. Quando você era um homem comum? Nunca fui um homem comum. Era apenas um receptáculo aguardando o meu poder. Então, o que aquele receptáculo fez com o seu tempo? Truques com cartas? De modo algum, retrucou Ruína. Eu era um homem muito melhor que isso. Kelser grunhiu quando as mãos de Ruína eventualmente chegaram, voando alto pelas cinzas cadente. Uma figura com estacas atravessando os olhos, os lábios esticados em um esgar. Eu era muito bom com truques de cartas, disse Kelser em voz baixa. Quando eu era criança. Minhas primeiras trapaças foram com cartas. Não um giro de 3 cartas, aquilo era simples demais. Eu preferia os truques, onde era só você, um baralho e um otário que estava vigiando todos os seus movimentos. Abaixo, Marsh lutava com o pobre Goradel, até finalmente eliminá-lo. Kelser fez uma careta ao ver seu irmão. Não apenas assassinar, mas regozijar-se com a morte, levado à loucura pela mácula de Ruína. Estranhamente, Ruína olhou para contê-lo, como se por um momento ele houvesse perdido o controle de Marsh. Ruína tomou cuidado para não deixar Kelser se aproximar demais. Ele nem mesmo pôde chegar perto o bastante para ouvir os pensamentos do irmão. Ruína gargalhou enquanto Marsh, lavado no sangue do assassinato, finalmente recuperou a carta que Fantasma havia enviado. Você se acha, disse Ruína, tão esperto, Kelser. Palavras em metal? Eu não posso lê-las, mas meu subordinado pode. Kelser afundou, enquanto Marsh tocava na placa que Fantasma havia mandado gravar, lendo as palavras em voz alta para que Ruína ouvisse. Kelser formou um corpo para si mesmo e se ajoelhou nas cinzas, vencido. Ruína se formou ao lado dele.
Está tudo bem, Kelsier. Essa é a maneira como as coisas deveriam acontecer. O motivo por que elas foram criadas. Não lamente as mortes que vieram até nós. Celebre as vidas que passaram. Ele deu um tapinha e Kelsier então evaporou. Marsh se levantou desajeitadamente, cinzas grudando no sangue ainda úmido nas suas roupas e rosto. Então ele saltou atrás de Ruína, seguindo o chamado do seu mestre. O final estava se aproximando rápido agora. Kelsier se ajoelhou junto do cadáver do homem caído, que estava lentamente sendo coberto pelas cinzas. Vin o poupara e Kelsier finalmente causara sua morte. Ele se estendeu para o reino cognitivo, onde o espírito do homem havia tropeçado num lugar de brumas e sombras e estava agora olhando em direção ao céu. Kelsier se aproximou e agarrou a mão do homem. Obrigada, disse ele, e sinto muito. Eu falhei, disse Goradel enquanto se estendia para o além. Isso perturbou Kelsier por dentro, mas não ousou contradizer o homem. Perdoe-me. Agora, ficar quieto. Kelsier deixou-se flutuar de novo, espalhar-se. Ele não tentou mais conter a influência de Ruína. Ao se recolher, viu que ele havia ajudado um pouquinho. Contivera alguns terremotos, tornara mais lento o fluxo da lava. Uma quantidade insignificante, mas pelo menos havia feito alguma coisa. Agora ele cedeu e deu rédeas soltas à Ruína. O fim se acelerou, retorcendo-se, junto aos movimentos de uma jovem que havia voltado para a Lutadel no advento de uma tempestade. Kelsier fechou os olhos, sentindo o mundo se calar, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Vin lutou, dançou e foi até os limites das suas habilidades, e mesmo além. Ela enfrentou o poder reunido dos inquisidores de Ruína e lutou com tamanha majestade que deixou Kelsier perplexo. Ela era melhor do que o inquisidor que ele havia combatido, melhor do que qualquer homem que ela já houvesse visto, melhor do que o próprio Kelsier. Infelizmente, contra todo um bando de inquisidores, não era nem de longe o suficiente. Kelsier se forçou a se conter. E inferno, isso foi difícil. Ele deixou Ruína reinar. Deixou seus inquisidores sussurrarem Vin até a submissão. A luta acabou, cedo demais, e terminou com Vin ferida e derrotada, à mercê de Marsh. Ruína se aproximou sussurrando para ela. Onde está o Atium, Vin? Disse ele. O que você sabe sobre ele? Atium. Kelsier se aproximou enquanto Marsh se ajoelhava junto de Vin e se preparava para feri-la. Atium. Por quê? Tudo se juntou para ele. Ruína também não estava completo. Ali na cidade quebrada de Lutadel, chuva caindo, cinzas entupindo as ruas, inquisidores espreitando e vigiando com inexpressivos olhos furados por estacas, Kelsier compreendeu. O plano de preservação, ele podia funcionar. Marsh quebrou o braço de Vin e sorriu. Agora, Kelsier atingiu Ruína com toda a força do seu poder. Não era muito, e ele tinha um péssimo controle dele. Mas foi inesperado e chamou a atenção de Ruína. Os poderes se encontraram e a fricção, a oposição fez com que emperrassem juntos. A dor fluiu através de Kelsier. O chão por toda a cidade tremeu. Kelsier, Kelsier, disse Ruína. Abaixo, Marsh deu uma gargalhada. Você sabe, perguntou Kelsier, por que eu sempre vencia nos truques de cartas, Ruína? Por favor, disse Ruína, isso importa? Era porque, continuou Kelsier, grunhindo de dor, seu poder tenso. Eu sempre conseguia forçar as pessoas a escolherem a carta que eu queria que escolhessem. Ruína fez uma pausa, então olhou para baixo. A carta entregue por Goradel não a Vin, mas a Marsh fez seu trabalho. Marsh arrancou o brinco de Vin. O mundo se paralisou. Ruína, vasto e imortal, olhava com total e absoluto horror. Você transformou o irmão errado no seu inquisidor, Ruína.
sibilhou Kelser. Você não deveria ter escolhido o irmão bom. Ele sempre teve um péssimo hábito de fazer o que era certo em vez do que era inteligente. Ruína olhou para Kelser, voltando completamente sua incrível atenção para ele. Kelser sorriu. Deuses, aparentemente ainda podiam cair em um clássico golpe de orientação errada. Vin procurou as brumas e Kelser sentiu o poder dentro dele tremer. Ansioso. Era para isso que havia sido feito. Era esse seu propósito. Ele sentiu o anseio de Vin e a pergunta dela, onde ela havia sentido aquele poder antes. Kelser se lançou contra a ruína, os poderes se chocando, expondo sua alma escurecida e surrada. O poder veio do poço da ascensão, naturalmente, disse Kelser para Vin. É o mesmo poder, afinal de contas. Sólido no metal que você deu para Elend, líquido no poço que você queimou, e vapor no ar, confinado na noite, ocultando você, protegendo você. Kelser respirou fundo. Ele sentiu a energia de preservação sendo arrancada dele. Sentiu a fúria de ruína golpeando-o, faminto para destruí-lo. Por um último momento, ele sentiu o mundo. A chuva de cinzas mais longínqua, as pessoas no sul distante, os ventos revoltos e a vida se esforçando, lutando para continuar nesse planeta. Então Kelser fez a coisa mais difícil que já fizera. Dou o poder a você, rugiu ele para Vin, liberando a essência de preservação para que ela pudesse recebê-la. Vin tomou as brumas para si e a fúria plena de ruína caiu sobre Kelser, derrubando-o, rasgando sua alma e despedaçando-o. Capítulo 8. Kelser foi partido ao meio com uma dor profunda e generalizada, como a de um osso sendo puxado para fora da sua articulação. Ele tropeçou, incapaz de ver ou pensar, incapaz de fazer mais do que gritar diante do ataque. Ele terminou em algum lugar cercado pela bruma, cego a qualquer coisa além dos seus movimentos. A morte, de verdade dessa vez. Não, mas ele estava muito perto. Podia sentir aquele movimento de esticamento chegando outra vez, chamando-o, tentando puxá-lo para aquele ponto distante para onde todos os outros haviam ido. Ele queria ir, estava sentindo tanta dor. Ele queria que tudo terminasse, que tudo fosse embora. Tudo. Ele só queria que parasse. Ele havia sentido esse desespero antes, no fosso de Hetsin. Ele não tinha a voz de preservação para guiá-lo agora, como tivera até então. Mas, chorando e tremendo, ele afundou as mãos no espaço nebuloso ao seu redor e se segurou, agarrando-se a ele, recusando-se a partir, negando aquela força que o chamava, prometendo paz e um término. Eventualmente, ela parou e a sensação do esticamento sumiu. Ele havia possuído o poder de uma divindade. A morte final não poderia tomá-lo a menos que ele quisesse, ou a menos que ele fosse completamente destruído. Ele tremeu nas brumas, agradecido pelo seu abraço, mas ainda incerto de onde estava. E sem saber por que Ruína não havia terminado o trabalho, ele havia planejado fazer isso. Kelser pôde sentir. Felizmente, a destruição de Kelser havia se tornado algo para depois, diante de uma nova ameaça. Vim. Ela havia conseguido. Ela ascendeu. Grunhindo, Kelser se puxou para cima, descobrindo que havia sido atingido tão duramente pelo ataque de ruína que fora jogado muito abaixo no solo flexível e nebuloso do reino cognitivo. Ele foi capaz de sair dali com dificuldade e desabou na superfície. Sua alma estava distorcida, massacrada, como um corpo esmagado por um rochedo. Ele vazava fumaça escura de 1000 buracos. Enquanto jazia ali, ele lentamente se reformou e a dor finalmente amainou. Tempo havia se passado. Ele não sabia quanto. Havia sido horas e mais horas. Ele não estava em Lutadel.
Desacender, depois de ser esmagado pelo poder de ruína, havia jogado sua alma longe da cidade. Ele piscou olhos fantasmas. Acima dele, o céu era uma tempestade de gavinhas brancas e pretas, como nuvens se atacando. À distância, podia ouvir algo que fazia o reino tremer. Forçou-se a levantar e caminhou, eventualmente chegando a uma colina onde viu abaixo que figuras feitas de luz estavam em pleno combate. Uma guerra, homens contra Colossos. O plano de preservação. Ele o vira, o compreendera naqueles últimos momentos. O corpo de ruína era o Átio. O plano era criar algo novo e especial, pessoas que podiam queimar o corpo de ruína em uma tentativa de se livrar dele. Abaixo, homens lutavam por suas vidas, e ele os viu transcendendo o reino físico devido ao corpo do Deus que queimaram. Acima, ruína e preservação se enfrentavam. Vin fez um trabalho muito melhor do que o de Kelsier. Ela tinha o poder total das brumas, e além disso havia algo natural na maneira como ela usava aquele poder. Kelsier tirou a poeira do corpo e ajustou suas roupas, ainda a mesma camisa e calças que ele estava usando durante a luta com o Inquisidor há muito tempo. O que havia acontecido com sua mochila e com a faca de Nas Lidera? Estavam perdidas em algum lugar nos intermináveis campos de cinza entre aquele lugar e Phaedrix. Ele atravessou a batalha, saindo do caminho dos colossos enfurecidos e dos homens transcendentes que podiam ver no reino espiritual, ainda que de uma maneira muito limitada. Kelsier chegou ao topo de uma colina e parou. Em outra colina mais além, distante, mas próxima o bastante para enxergar, Ellen de Venturi estava entre uma pilha de cadáveres, lutando com Marsh. Vin flutuava ali, expansiva e incrível, uma figura de luz brilhante e poder impressionante, como uma inspiração para o sol e as nuvens. Ellen de Venturi levantou a mão e então explodiu com luz. Linhas de branco se espalhavam dele em todas as direções, linhas que trespassavam todas as coisas, linhas que o conectavam com Kelsier, com o futuro e com o passado. Ele o está vendo totalmente, pensou Kelsier, aquele lugar entre momentos. Elend acabou com uma espada no pescoço de Marsh e olhou diretamente para Kelsier, transcendendo os 3 reinos. Marsh bateu um machado no peito de Elend. — Não! Gritou Kelsier. — Não! Ele desceu correndo a colina em direção a Venturi. Escalou por cima de cadáveres nebulosos desse lado e foi até onde Elend havia morrido. Ele ainda não havia alcançado a posição quando Marsh cortou a cabeça de Elend. — Ah, Vin, eu sinto muito. A atenção total de Vin se voltou para o homem caído. Kelsier parou subitamente entorpecido. Ela ficaria furiosa. Ela perderia o controle. Ela iria se elevar em glória? Ele assistiu espantado, enquanto a força de Vin se consolidava. Não havia ódio na vibração que emanava dela, acalmando todas as coisas. Acima dela, a ruína estava gargalhando, novamente acreditando que sabia de tudo. Aquela risada foi interrompida quando Vin se elevou contra ele. Uma lança gloriosa e radiante de poder, controlada, amorosa, compassiva, mas inexorável. Kelsier soube, então, por que ela, e não ele, havia precisado fazer isso. Vin chocou seu poder contra o de ruína, sufocando-o. Kelsier subiu até o topo da colina, assistindo, sentindo uma familiaridade com aquele poder. Uma afinidade que aqueceu profundamente seu coração enquanto Vin executava o ato supremo de heroísmo. Ela levou a destruição para o destruidor. Terminou em uma erupção de luz. Fiapos de bruma, tanto escura quanto clara, fluíram do céu. Kelsier sorriu, sabendo que finalmente havia acabado. Em um movimento apressado, as brumas giraram em 2 colinas gêmeas, até uma altura impossível. Os poderes haviam sido liberados. Eles tremiam incertos, como uma tempestade se formando. Ninguém está na posse deles. Kelsier estendeu a mão, tímido, trêmulo.
Ele poderia. O espírito de Ellen de Venturi cambaleou para o reino cognitivo ao lado dele, tropeçando e desabando no chão. Ele grunhiu, e Kelser sorriu para ele. Ellen piscou quando Kelser estendeu-lhe a mão. Eu sempre imaginei a morte, disse Ellen, deixando Kelser ajudá-lo a se levantar. Como sendo recebido por todo mundo que já amei na vida. Nunca imaginei que isso incluiria você. Você precisa prestar mais atenção, garoto, disse Kelser, olhando-o de cima a baixo. Belo uniforme. Você pediu que eles o fizessem parecer uma cópia barata do senhor soberano ou foi mais um acidente? Ellen piscou. Uau, eu já estou odiando você. Espere algum tempo, falou Kelser, dando-lhe um tapa nas costas. Para a maioria, isso eventualmente se torna uma sensação de ligeira irritação. Ele olhou para o poder ainda se movendo ao redor deles. Então franziu o senho, enquanto uma figura feita de luz brilhante correu pelo campo. Sua forma era familiar para ele. Ela se aproximou do cadáver de Vin, que havia caído no chão. Sazed, sussurrou Kelser, então o tocou. Ele não estava preparado para a torrente de emoção trazida por ver seu amigo nesse estado. Sazed estava assustado, sem acreditar, arrasado. Ruína estava morto, mas o mundo ainda estava acabado. Sazed havia pensado que Vin o salvaria. Sinceramente, Kelser também. Mas, ao que parecia, havia ainda outro segredo. É ele, sussurrou Kelser. Ele é o herói. Ellen de Venturi colocou uma das mãos no ombro de Kelser. Você precisa prestar mais atenção, notou ele. Garoto. Ele puxou Kelser para longe, enquanto Sazed estendia as mãos para os poderes, uma para cada. Kelser estava espantado com a maneira como eles se combinaram. Ele sempre vira aqueles poderes como opostos, mas enquanto eles giraram ao redor de Sazed, parecia que eles combinavam um com o outro. Como? Sussurrou. Como ele está conectado com ambos de maneira tão equilibrada? Por que não apenas preservação? Ele mudou nesse último ano, disse Ellen. Ruína é mais do que morte e destruição. É a paz com essas coisas. A transformação continuou, mas, por mais impressionante que ela fosse, a atenção de Kelser estava voltada para outra coisa. Uma condensação de poder perto dele no topo da colina. Ela tomou a forma de uma jovem que havia se esgueirado facilmente para o reino cognitivo. Ela nem mesmo cambaleou, o que era tanto apropriado quanto horrivelmente injusto. Vin olhou para Kelser e sorriu. Um sorriso caloroso e de boas-vindas. Um sorriso de felicidade e aceitação, que o encheu de orgulho. Como ele desejou que houvesse a encontrado mais cedo, quando Mer ainda estava viva, quando ela havia precisado de paz. Ela foi até Ellen de primeiro e o agarrou em um longo abraço. Kelser olhou de relance para Sazed, que estava se expandindo para se tornar todas as coisas. Bem, que bom para ele. Era um trabalho duro. Sazed podia ficar com ele. Ellen acenou para Kelser e Vin se aproximou. Kelser, disse ela. Ah, Kelser, você sempre fez suas próprias regras. Hesitante, ele não a abraçou. Ele estendeu a mão, sentindo-se estranhamente reverente. Vin a tomou, as pontas dos dedos dela se enrolando na sua palma. Ali perto, outra figura se solidificou do poder, mas Kelser o ignorou. Ele se aproximou de Vin. O que podia dizer? Inferno, ele não sabia. Pela primeira vez na vida, ele não sabia. Ela o abraçou e ele percebeu que estava chorando. A filha que ele nunca tivera, a criancinha das ruas. Embora ainda fosse pequena, havia se tornado maior do que ele. E ela o amava mesmo assim. Ele abraçou apertado sua filha contra sua própria alma quebrada. Você conseguiu, sussurrou ele finalmente. O que ninguém mais poderia ter feito. Você entregou a si mesma. Bem, disse ela, eu tive um bom exemplo, sabe?
Ele a abraçou bem apertado e a segurou por um momento a mais. Infelizmente, acabou tendo que se afastar. Ruína estava ali perto, piscando. Ou não, não era mais Ruína. Era só o receptáculo. Ati. O homem que possuíra o poder. Ati passou a mão pelo seu cabelo vermelho, então olhou ao redor. Vax? Chamou ele, parecendo estar confuso. Com licença, disse Kelser para Vin. Depois a soltou e trotou até aquele homem ruivo. Então ele socou a cara do homem, deixando-o estatelado no chão. Excelente, disse Kelser, sacudindo a mão. Aos seus pés, o homem olhou para ele, então fechou os olhos e suspirou, esticando-se para a eternidade. Kelser caminhou de volta para os outros, passando por uma figura com os trajes de Terris e as mãos juntas diante de si, cobertas pelas longas mangas. Ei! Começou Kelser, então olhou para o céu e para a figura brilhante que estava lá. Você não é... Parte de mim é, replicou Sazed. Ele olhou para Vin e Elend e estendeu suas mãos, uma para cada um deles. Obrigado a vocês dois por esse novo começo. Eu curei seus corpos, vocês podem retornar a eles se desejarem. Vin olhou para Elend. Para o horror de Kelser, ele havia começado a se esticar. Elend se voltou para algo que Kelser não podia ver. Algo além, e sorriu. Então deu um passo naquela direção. Não acho que funcione assim, Sazed, disse Vin. Então o beijou na bochecha. Obrigada. Ela se virou, tomando a mão de Elend, e começou a se estender para aquele ponto distante e invisível. Vin! Gritou Kelser, agarrando a outra mão dela com força. Não, Vin! Você deteve o poder, não precisa ir embora. Eu sei, disse ela, olhando de volta por sobre o ombro para ele. Por favor, pediu Kelser, não vá, fique comigo. Ah, Kelser, disse ela, você tem muito que aprender sobre o amor, não tem? Eu conheço o amor, Vin. Tudo o que fiz, a queda do império, o poder de que abri mão, tudo isso foi por amor. Ela sorriu. Kelser, você é um grande homem e deveria estar orgulhoso do que fez. E você ama, eu sei disso, mas ao mesmo tempo não acho que você entenda o amor. Ela voltou seu olhar para Elend, que estava desaparecendo, apenas sua mão na dela ainda visível. Obrigada, Kelser, sussurrou ela, olhando de volta para ele. Por tudo que você fez. Seu sacrifício foi incrível. Mas, para fazer as coisas que precisou fazer, para defender o mundo, você teve que se tornar uma coisa. Algo que me preocupa. Uma vez você me ensinou uma lição importante sobre a amizade. Preciso devolver essa lição. Um último presente. Você precisa saber. Você precisa perguntar o quanto do que você fez tinha a ver com amor e o quanto tinha a ver como provar alguma coisa. Que você não havia sido traído, vencido e derrotado. Você pode responder honestamente, Kelser. Ele a fitou nos olhos e viu a pergunta implícita. Quanto foi por nós? Dizia a pergunta. E quanto foi por você? Eu não sei, disse a ela. Vin apertou a mão dele e sorriu. Aquele sorriso que ela nunca fora capaz de lhe conceder quando ele a encontrou. Isso, mais do que qualquer outra coisa, o fez sentir orgulho dela. Obrigada, sussurrou ela novamente, então soltou a mão dele e seguiu Elend para o além. A terra tremeu e gemeu enquanto morria, depois renasceu. Kelser caminhou por ela com as mãos nos bolsos. Ele passeou pelo fim do mundo, poder respingando em todas as direções, dando a ele visões de todos os 3 reinos. Fogos ardiam nos céus, pedras se chocavam, então se separavam novamente, oceanos ferveram e seu vapor se tornou uma nova bruma no ar. Kelser ainda caminhava. Ele andava com seus pés, como se seus pés fossem levá-lo de um mundo para o próximo, de uma vida para a seguinte.
Não se sentia abandonado, mas se sentia sozinho. Como se ele fosse o único homem restante no mundo inteiro e a última testemunha das eras. As cinzas foram consumidas por uma terra de pedras liquefeitas. Montanhas se ergueram ruidosamente do chão atrás de Kelsier no ritmo dos seus passos. Rios desabaram das alturas e oceanos foram preenchidos. A vida surgiu, árvores brotando e crescendo rumo ao céu, formando uma floresta ao redor dele. Então isso passou, e ele estava em um deserto, secando rapidamente, areia fervilhando das profundezas da terra enquanto Seiside a criava. Uma dúzia de ambientes distintos passou por ele em um piscar de olhos. A terra crescendo enquanto ele caminhava como se fosse sua sombra. Kelsier finalmente parou em um elevado platô de terras altas com vista para um novo mundo. Ventos dos 3 reinos farfalhando suas roupas. A grama crescia sob seus pés. Depois botões brotaram, as flores de mer. Ele se ajoelhou e baixou a cabeça, pousando seus dedos em uma delas. Seiside apareceu junto dele. Lentamente, a visão de Kelsier do mundo real foi sumindo, e ele ficou novamente aprisionado no reino cognitivo. Tudo se tornou bruma ao redor dele. Seiside sentou-se ao seu lado. Vou ser honesto com você, Kelsier. Não era esse o final que eu imaginava quando me juntei ao seu bando. O terriçano rebelde, comentou Kelsier. Embora ele estivesse no mundo das brumas, podia ver nuvens vagamente no mundo real. Elas passavam sob seus pés, rodeando a base da montanha. Você era uma contradição viva, mesmo naquela época, Seise. Eu deveria ter percebido. Não posso trazê-los de volta, disse Seiside em voz baixa. Ainda não, talvez nunca. O além é um lugar que não posso alcançar. Está tudo bem, disse Kelsier. Faça-me um favor. Pode ver o que dá para fazer por fantasma? Seu corpo está em mau estado. Ele o forçou demais. Pode consertá-lo um pouco? Talvez aproveitar para fazer dele um nascido da bruma. Eles vão precisar de alguns alomânticos no mundo que virá. Vou pensar nisso, respondeu Seiside. Eles ficaram sentados juntos, 2 amigos na beira do mundo, no fim e no começo do tempo. Eventualmente, Seiside se levantou e fez uma mesura para Kelsier. Um movimento reverente para alguém que era ele mesmo divino. O que você acha, Seise? Indagou Kelsier, olhando para o mundo. Tem algum jeito de eu sair daqui e viver novamente no reino físico? Seiside hesitou. Não, acho que não. Ele deu um tapinha no ombro de Kelsier, então desapareceu. Pensou Kelsier. Ele possui os poderes da criação em dobro, um deus entre os deuses. E ainda assim é um péssimo mentiroso. Epílogo. Fantasma não se sentia à vontade em viver em uma mansão quando todos os outros tinham tão pouco. Mas eles haviam insistido, e além disso, não era lá grande coisa como uma mansão. Sim, era uma casa de madeira de 2 andares, quando a maioria vivia em barracas. E sim, ele tinha seu próprio quarto, mas o quarto era pequeno e úmido durante a noite. Eles não tinham vidro para as janelas e se deixasse as persianas abertas, insetos entrariam. Esse mundo novo e perfeito tinha uma decepcionante quantidade de normalidade. Ele bocejou, fechando a porta. O quarto tinha um leito e uma mesa. Não havia velas ou lâmpadas. Eles ainda não tinham os recursos sobrando para fazê-las. Sua cabeça estava cheia de instruções de Brisa sobre como ser um rei, e seus braços doíam devido ao treinamento com Ran. Beldre logo o esperaria para jantar. No andar de baixo, uma porta bateu, e Fantasma se sobressaltou. Ele continuava esperando que ruídos altos ferissem seus ouvidos mais do que efetivamente faziam. E mesmo depois de todas essas semanas, ainda não estava acostumado a andar por aí com seus olhos descobertos. Na sua mesa, um dos seus assistentes havia deixado uma pequena lousa. Eles não tinham papel. Escrita com carvão
listando alguns dos seus compromissos para o dia seguinte. E no fundo havia uma anotação apressada. Finalmente consegui que o ferreiro fizesse isso como o senhor solicitou, embora ele estivesse receoso de manusear estacas de inquisidor. Não sei bem por que o senhor quer tanto isso, vossa majestade, mas aqui está. Na base da lousa estava uma minúscula estaca na forma de um brinco. Hesitante, Fantasma a pegou e segurou diante de si. Por que mesmo ele queria isso? Ele se lembrou de alguma coisa, sussurros nos seus sonhos. Mande forjar uma estaca, um brinco. Uma velha estaca de inquisidor vai servir. Você vai descobrir uma das cavernas que costumavam estar sobre o Craddock. Um sonho? Ele pensou um pouco, então talvez a contragosto, perfurou a orelha com aquela coisa. Kelser apareceu no quarto dele. Ah! Exclamou o Fantasma, dando um pulo para trás. Você? Você está morto. Vim matou você. O livro de Seize diz... Está tudo bem, garoto, replicou Kelser. Eu sou o verdadeiro. Eu... gaguejou o Fantasma. Isso... Ah! Kelser se aproximou e pôs o braço ao redor dos ombros de Fantasma. Veja só, eu sabia que isso iria funcionar. Você agora tem as duas coisas. Mente quebrada, estaca hemalúrgica. Você pode ver o suficiente no reino cognitivo. Isso significa que podemos trabalhar juntos, você e eu. Ah, inferno, disse Fantasma. Ora, não fique assim, replicou Kelser. Nosso trabalho é importante, essencial. Nós vamos desvendar os mistérios do universo. A Cosmir, como ele é chamado. O que você quer dizer? Kelser sorriu. Acho que vou vomitar, disse Fantasma. É um lugar grande, muito grande lá fora, garoto, disse Kelser. Muito maior do que eu sabia. A ignorância quase nos fez perder tudo. Não vou deixar que isso aconteça novamente. Ele deu um tapinha na orelha de Fantasma. Enquanto estava morto, tive uma oportunidade. Minha mente se expandiu e aprendi algumas coisas. Meu foco não estava nessas estacas. Acho que poderia ter descoberto tudo se estivesse. Aprendi o bastante para ser perigoso, e nós dois vamos descobrir o resto. Fantasma recuou. Ele era dono de si mesmo agora. Não precisava simplesmente fazer o que Kelser dissesse. Inferno, ele nem sabia se esse era Kelser de verdade. Ele já havia sido enganado antes. Por quê? Quis saber Fantasma. Por que eu deveria me importar? Kelser deu de ombros. O Senhor Soberano era imortal, você sabe. Por meio de uma combinação de poderes, ele conseguiu se tornar incapaz de envelhecer, incapaz de morrer, sob a maioria das circunstâncias. Você é nascido da bruma, Fantasma. Está no meio do caminho. Não está curioso para descobrir o que mais é possível? Quero dizer, temos uma pequena pilha de estacas de inquisidores e nada para fazer com elas. Imortal. E você? Indagou o Fantasma. O que você ganha com isso? Nada demais, disse Kelser. Só uma coisinha. Alguém me explicou certa vez o meu problema. Meu fio foi cortado. A coisa que me mantinha ligado ao mundo físico. O sorriso dele se alargou. Bem, só vamos ter que encontrar um novo fio para mim. Pós-escrito. A jornada de Kelser foi algo que comecei a planejar logo depois de terminar o primeiro livro de Mistborn, em 2003 ou 2004. É uma daquelas coisas que, como escritor, é muito difícil de não contar para os fãs quando eles fazem perguntas. Admito que fraquejei mais de uma vez e já sussurrei para um fã arrasado que ficasse de olhos abertos para o que Kelser poderia estar fazendo no restante da série. É sempre perigoso para um escritor ressuscitar um personagem. Isso ameaça minar as consequências em uma história e minimizar os riscos corridos pelos personagens. Ao mesmo tempo, eu sabia que a história de Kelser, em especial, ainda não havia terminado. Os leitores sentiram isso. Havia mais a ser contado.
Foi um prazer ser capaz de trazer este livro para vocês. Por muitos anos eu não sabia ao certo se realmente escreveria essa história. O que Kelser estava fazendo era canônico nos livros de Mistborn. E o terceiro livro está saturado com as pistas do que ele estava aprontando. Contudo, eu não estava convencido de que poderia escrever a história de uma maneira que parecesse coesa, em vez de uma série de notas de pé de página. No final, decidi que o problema maior seria não escrever a história, precisamente devido ao buraco que Kelser havia deixado nos livros de Mistborn. Havia perguntas demais que não poderiam ser respondidas sem essa história. De qualquer modo, obrigado, como sempre, por me acompanharem nessa jornada. E para aqueles que ainda não os leram, gostaria de recomendar os livros de Mistborn, Wax e Wayne, a segunda era de Mistborn, começando com a Liga da Lei. Se você gostou dessa história, acho que também gostará do que vai encontrar. Os livros de Wax e Wayne pegam o que estava na trilogia original e desenvolvem esse material, expandindo o lore de Scadrial em algumas direções muito interessantes. Além disso, se você prestar bastante atenção durante os livros de Wax e Wayne, poderá descobrir o que Kelser estava fazendo durante aquele período, porque ele ainda não acabou nem de longe.